Você está feliz, não? Começou bem seu dia? Davi disse um dia, eu me alegrei e eu me alegro quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Nós transformamos um cinema na casa de Deus. Já pensou nisso? Coisa boa. Eu quero agradecer ao Cal, agradecer a galera da organização da Igreja do Cinema pelo convite e oportunidade de estar com vocês. Faz umas semanas eu estava tomando um café com a Ali, minha esposa, na segunda-feira à tarde, e a gente tomando café, uma hora eu olhei para ela assim e falei, vamos na casa do Cal? O quê? What? Os do Retiro lembram disso. Vamos lá, vamos tomar um café lá, vamos levar um brigadeiro, vamos levar um bolo lá. Fomos lá com o Cal, com a Aline, e eu fui com um objetivo. Falei, Cal, eu estou aqui para dizer o seguinte, cara. Tem algumas pessoas que começam a pensar e ter ideia e tal, e começam a inventar coisa onde não existe. E eu estou aqui para dizer para você que nós estamos juntos. Eu estou aqui para dizer para você que nós somos um time. O reino de Deus ele não caminha em divisão, o reino de Deus caminha em adição. E nós estamos juntos. Nós caminhamos juntos. Eu abençoo você, eu abençoo o teu ministério, abençoo o teu chamado, aquilo que Deus tem colocado na sua mão. Nós abençoamos e tenho a alegria de estar aqui a convite dele. Ele está viajando o país aí com a galera do GOD nas conferências e sou muito grato a Deus por isso. Sou feliz também porque tem vários dos meus pupilos que ajudam aqui, né? Galera que dá uma força, trabalha junto com a galera aqui da Igreja do Cinema. Lembro que um dia eu sentei com o André, a gente batendo um papo ali sobre a banda e tal. E eu falei, André, o que você acha de dar uma força lá na Igreja do Cinema? O André está por aí? Onde é que você está? Lá para baixo. Eu falei, André, o que você acha de dar uma força lá, cara? Você pode ser bênção junto com aquela turma e tal. Fico feliz de ver ele aí envolvido e somos gratos a Deus e felizes pelo que está acontecendo aqui. Estou vendo que está cheio. Estou vendo que vocês vão ter que começar uma segunda sessão logo. E semana que vem, aí ó, tem novidade, não é? E eu fui incumbido então de trazer um palavrão, mas o máximo que eu vou fazer nesse sentido é dizer, tá calor pra cauaca. Deixa eu confessar uma coisa para vocês. Eu tenho inveja, é verdade, é um pecado meu. Eu tenho inveja desses caras que conseguem construir uma mensagem, um pensamento todo atualizado, contextualizado e tal. Fiquei sabendo que um dia desses o pastor Júlio esteve aqui e o tema da mensagem do cara, o título era Contra o Altidel. Foi isso mesmo? Foi isso. E eu tenho inveja desses caras. Como é que eles conseguem montar um pensamento, uma mensagem, né? E colocar esse treco de um jeito tão moderno, tão contextualizado. E eu sou pastor de jovens, mas eu tenho consciência que eu sou do tipo tiozinho, sabe? Então, é o meu jeitão, é como Deus me fez. Eu tinha tempos em que eu tinha crise com isso. Você fala, não, mas eu preciso ser diferente. Tá, até o dia que Deus falou, cara, sossega, eu te fiz assim, seja a bênção do jeito que você é. E se entregue, se dê. Então você não é um irmão da geração de jovens, você é um pai da geração de jovens. Então, seja pai, paternalize essa galera. E sabe o que eu gosto? Eu gosto de palavra, eu gosto da história, eu gosto da Bíblia, eu gosto das obras de Jesus. A gente está num cinema. Essa manhã eu queria com você, sei lá, imaginar um filme, imaginar um cenário, imaginar uma história que eu quero ler com você. A Bíblia diz em Lucas 7, a partir do versículo 11, eu não sei se coloca no telão ou eu leio aqui, vocês vão imaginando aí esse cenário. E aconteceu pouco depois, ir Jesus à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. E com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe, não chores. E chegando-se, tocou o esquife. E os que o levavam pararam e disse, jovem, a ti te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, entregou a sua mãe e de todos se apoderou o temor e glorificavam a Deus dizendo, um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra vizinha. Cara, eu quero
primeiro trazer você para o centro dessa história aqui. Pensa num perrengue. Pensa numa situação difícil. Essa mulher viúva significa que ela tinha enterrado seu marido. Ela já tinha, um tempo atrás, tido uma situação extremamente difícil na vida dela. O homem que ela tinha escolhido para viver, o homem que ela tinha escolhido para ser o companheiro de toda a sua vida, o homem que ela tinha escolhido para ser aquele que ela ia construir junto, ter uma casa junto, constituir uma família junto, o homem que ia ser aquele que ia orientar, guiar, proteger, prover a vida dela, aquele cara que era a cobertura, era o cuidado, era onde ela amava e era amada, e ela tinha enterrado esse cara. A Bíblia não fala qual foi a razão da morte desse homem, o que tinha acontecido, um acidente, sei lá o que aconteceu. Só que essa mulher tinha passado já por uma dor terrível. Só que desse casamento, desse amor, desse relacionamento, tinha surgido um filho, um único filho. E ela então pegou todos os sonhos dela, todos os projetos dela, todos os planos que ela tinha feito com seu marido, os planos pessoais que ela tinha. E sabe o que ela fez agora? Teve que enterrar tudo isso quando o marido morreu. E começa a construir novos sonhos, novos planos, novos projetos, novas realizações, novas intenções e colocar tudo em cima da vida daquele menino, daquele filho. Os sonhos dela eram sonhos para ele, não eram para ela. Quem é mãe aqui sabe disso. Os sonhos, os objetivos dela com certeza eram focados muito mais no filho dela. Mais do que isso, culturalmente, naquela época, o jovem, o homem, ele era o provedor da casa. Quando o pai morreu e esse jovem cresceu, esse jovem passou a ser aquele que trazia alimento para casa, que provia a casa, que cuidava da casa. E agora, essa situação, viúva e agora enterrando o seu filho, enterrando os seus sonhos, enterrando as suas esperanças, enterrando os seus planos, enterrando toda e qualquer perspectiva de vida que ela tinha até então. Ela estava agora numa situação, o que eu vou fazer a partir daqui? Quem será o meu provedor a partir daqui? Aonde eu vou depositar os meus sonhos a partir daqui? Eu não sei se de repente você não passou na sua vida algum momento onde você, talvez não perto do que essa mulher estava enfrentando, mas na sua vida, o que eu vou fazer agora? Aonde eu vou? Quais vão ser meus sonhos? O que eu vou fazer? Nada dá certo. Talvez você já enterrou sonhos. Talvez você já desistiu de planos. Talvez algumas coisas que você pensou em fazer, você já... não vai dar certo. Já tentei uma vez, tentei duas vezes, tentei três vezes, não aconteceu, não vai, não desenrola, não avança. E você já enterrou sonhos. Talvez você, de alguma forma, consiga se identificar com essa mulher, se identificar com essa viúva. E dizer, olha, esse plano que eu tinha já não funcionou. Aquele desejo que eu fiz não deu certo. Esse agora que eu estou tentando realizar, eu estou vendo que não vai funcionar também. Cara, eu vou desistir de tudo. Essa mulher, ela possivelmente pensava aqui, o que adianta continuar vivendo? Certamente ela passou pela cabeça dela, antes eu morresse do que ele. E aqui a gente vê uma situação difícil, uma situação pesada, uma situação horrível, uma situação de dor, uma situação de falta de esperança, uma situação de desespero. Talvez você se identifique. Talvez você tenha passado um tempo assim. Talvez você já passou no passado. Talvez você esteja passando. Talvez na sua vida, em algum momento, surjam situações difíceis. E eu queria que você lembrasse desse dia e do que eu quero conversar com você hoje. Em momentos assim, existe ainda esperança. Em momentos assim, existe ainda uma solução. Agora a gente percebeu um pouquinho esse cenário dessa mulher, essa situação que ela estava vivendo, esse nó na garganta, essa angústia no peito. Mas vamos agora olhar um pouquinho esse filme. Vamos perceber agora o cenário. O texto diz que depois disso, o texto começa dizendo, e aconteceu pouco depois, ir Jesus à cidade de Naim. O que significa isso? Que existe um contexto, existe uma história sendo desenrolada. Jesus está caminhando por Israel e fazendo milagres, fazendo prodígios, fazendo sinais, e depois de algo, ele foi em direção à cidade de Naim. Depois do quê? Se você olhar uns versículos antes, você vai ver que Jesus estava na cidade de Cafarnaum.
Ele estava ali com o centurião de Cafarnaum, curando o servo daquele centurião, e caminhou em direção a Naim. Sabe por que Jesus foi para Naim? Sabe por quê? Por causa daquela mulher. Jesus foi para Naim só por causa daquela mulher. Jesus, ele foi atender aquela necessidade. Jesus foi resgatar, foi transformar aquela situação. Sabe quantos quilômetros fica Cafarnaum de Naim? 30 quilômetros. Jesus saiu de uma cidade, e ele foi, não tinha carro, não tinha, uma Ferrari, não tinha nem um Fusquinha. Jesus botou o pé no chão e caminhou por 30 quilômetros por causa daquela mulher. Só por causa daquela mulher. Sabe o que isso quer me dizer? Isso me diz e diz para você: Jesus, ele está disposto e ele já fez todo o esforço para transformar a sua vida. Jesus, ele faz o que for necessário para mudar a sua história. Jesus, ele caminhou 30 quilômetros, andando. Queridos, 30, quem já andou uma quantidade assim? Não? 30 km assim, andando, diretão. Hã? Alguns? Uma vez eu fui num retiro. Oi? Alguém falou alguma coisa aqui atrás? Uma vez eu estava num acampamento quando não era nem adolescente, não era criança, eu tinha uns 12, 13 anos, por aí. E quantos conhecem a PEC? Já ouviram falar da PEC? Alguns poucos. A falecida PEC? Não. A PEC era uma organização que montava retiros para crianças, uma organização batista, e eles atendiam muitas crianças na minha época de juventude, faz bastante tempo. E nós tivemos um retiro em Balsa Nova. Os caras montaram um acampamento lá e tal, e veio um líder louco, maluco de São Paulo, não conhecia nada por aqui, e o cara teve uma brilhante ideia. Falou: hoje nós vamos fazer uma caminhada. Uma caminhada, que legal. Tal. Vamos levar essa piazada para fazer um exercício hoje, que bacana. Para onde que nós vamos? Nós vamos sair de Balsa Nova e nós vamos para o Rio dos Papagaios. Esses dias eu estava indo para a região e eu tive a curiosidade de olhar, e nós andamos naquele dia 25 quilômetros para ir. Aquele animal, aquele louco daquele líder, pegou um bando de, 50, 60 crianças de 12, 11, 13, 10 anos e botou no meio da caminhada. Umas meninas começaram a passar mal, começaram a desmaiar e tinha que carregar, não dava mais para voltar porque era mais fácil chegar no Rio dos Papagaios. Chegamos, moído, cansado, acabado. Tinha para comer batata. Levou batata crua, a gente fez fogo lá e botava no espeto a batata para assar. Esse era o nosso... Pensa no cara, é animal mesmo. A gente trata bem os jovens, viu? Só que aí foi ficando tarde, perto das 6 horas da tarde, até então ninguém tinha recomposto as forças ainda. Falou: precisamos voltar. E agora? Voltar mais 25 quilômetros com a piazada, andando à noite na estrada? Pensa na doideira. Começa a orar: Deus, por favor, Deus, dá uma ajuda, Deus, resolve, Deus. E parou um caminhoneiro que carregava brita, aquelas caçamba de brita. Nós botamos toda a turma dentro do caminhão, na caçamba. Na hora que passou no módulo policial, todo mundo se abaixa. Mas foi nossa salvação. 30 quilômetros não é pouco. Não é pouco. E Jesus, ele empreendeu, ele está dando um sinal aqui. Eu faço o esforço que for necessário para mudar uma história. Eu faço o que for necessário para mudar a sua vida. E Jesus, então, o texto diz que depois disso, Jesus foi andando e atrás de Jesus ia uma grande multidão. O texto fala também que vai saindo dessa cidade chamada Naim uma viúva com um funeral, um cortejo fúnebre e uma grande multidão. Cortejo do filho único dessa mulher, desse jovem, e também uma grande multidão. Agora eu quero convidar você para entrar um pouquinho nessa história. Começa a pensar um pouquinho. Às vezes a gente lê a Bíblia e só lê. Mas, cara, existe características aqui, existe situações muito interessantes. Qual era a característica dessa multidão que andava com essa mulher, que estava acompanhando esse cortejo?
O que eles estavam fazendo? Com certeza estavam chorando. Com certeza estavam lamentando. Com certeza um comentava com o outro: puxa, que situação, hein? Faz um tempo essa mulher enterrou o marido, agora enterrando o único filho. Que situação, que tragédia. Puxa vida, que história terrível. Essa mulher deve ter feito muita coisa errada, está pagando todos os pecados dela. E choro e lamento. Eu estudei um pouquinho sobre essa história, sobre esse assunto aqui. Estudiosos da Bíblia, eles dizem que provavelmente nessa multidão existiam as carpideiras. Quem conhece carpideira? Quem já ouviu falar de carpideira? Quem sabe o que é carpideira? Algumas pessoas. Carpideiras são pessoas, eram pessoas contratadas, ainda existe, acho que lá no norte e tal ainda tem isso. Pessoas contratadas para chorar em velório. É verdade. Contratadas para chorar em velório, para aumentar a dramaticidade da situação, para deixar mais emotivo, mais emocional. E aquela multidão triste, abatida, falando, comentando um com o outro daquele problema e sem esperança. Aquela multidão, ela chegava no ombro daquela mulher e dizia: olha, a gente sente muito. Puxa, que situação que você está vivendo. Olha, mas sabe, a gente está com você. A gente vai acompanhar você. Mas sabe que a gente vai acompanhar você? A gente vai acompanhar você até o momento em que você colocar o teu filho 7 palmos abaixo da terra. É o máximo que a gente pode fazer por você, é estar do teu lado, para você poder chorar no nosso ombro. É isso que a gente vai fazer. Sabe o que eu quero dizer? Essa multidão que caminhava com essa mulher, ela não fazia diferença. Essa multidão que acompanhava essa mulher, por mais que desse um lenço para ela, por mais que tentasse dar uma palavra de conforto, não existia uma solução que essa multidão pudesse trazer. Não existia uma mudança da história, da trajetória dessa mulher que essa multidão pudesse fazer. Essa multidão não fazia diferença. Essa multidão olhava e dizia: não deu certo. Se ferrou. Não rolou. Agora, o texto fala que existe uma outra multidão. Jesus está vindo para Naim e atrás dele tem uma grande multidão. Você já pensou qual era a característica dessa multidão? Quem que eram essas pessoas que acompanhavam Jesus? Por que em muitos momentos a Bíblia fala que tinha uma grande multidão atrás dele? Já pensou por que tem essa multidão? Sabe por quê? Porque essa multidão que andava com Jesus, de repente parava, via Jesus fazendo alguma coisa, de repente tinha um cara caído ali, um paralítico, e Jesus estendia a mão e aquele cara levantava. Essa multidão, uau! Viu um milagre. Daqui a pouco tinha um cego. Jesus dava uma cuspida no chão, jogava aquele cuspe com lama na cara do indivíduo, e o cara começava a enxergar, e a multidão ia aumentando. Daqui a pouco tinha um surdo, Jesus tocava no ouvido do surdo, o cara começava a ouvir, e a multidão ia aumentando. E situação após situação, e milagre após milagre, poder e mais poder e mais poder, e essa situação vai se juntando, vai se somando, vai caminhando com Jesus. Então consiga perceber que essa multidão que vinha com Jesus em direção a Naim, era uma multidão extremamente motivada, era uma multidão extremamente alegre, uma multidão cheia de esperança, uma multidão cheia de expectativa, pensando qual vai ser o próximo milagre, qual vai ser agora a próxima manifestação de poder de Jesus. A gente tem visto tanta coisa, a gente tem visto ele fazer tantos milagres, tanto poder na vida dele. O que será que vai acontecer agora? Qual vai ser o próximo? Pô, lembra daquele dia lá, o cara que tinha a mão toda retorcida, e Jesus foi lá, tocou e o cara começou a movimentar normal. Provavelmente muitos dessa multidão eram ex-cegos, ex-surdos, ex-paralíticos. E agora eles estavam caminhando com Jesus, pensando qual vai ser a próxima. Qual vai ser o próximo milagre? Qual vai ser a próxima coisa que Jesus vai fazer? Qual é a próxima palavra que ele vai dizer? E essa multidão caminhava com Jesus. Agora pense. Chega essa multidão, cheia de expectativa, vendo que Jesus era poderoso para fazer muito mais, infinitamente além do que tudo que nós podemos pensar ou imaginar. E eles vão entrando numa cidade e lá na frente, um cortejo fúnebre. Qual foi a reação da multidão que estava com Jesus? Já pensou nisso? Você acha que os caras pegaram, puxa, tadinha da mulher, olha lá, está enterrando o filho, puxa, que pena, vamos lá caminhar junto com aquela multidão e vamos enterrar esse menino? Você acha que era isso que passava na cabeça da multidão que estava com Jesus?
Cara, quando eles viram aquele enterro, eles viram aquele cortejo fúnebre, essa multidão falou, yes! A gente já viu o cego enxergar, viu o surdo ouvir, viu o paralítico levantar, viu o coxo se levantar, e agora nós vamos ver um morto ressuscitar. Nós estamos com Jesus aqui. Sabe o que essa multidão pensou? Cara, que mulher sortuda! Que mulher sortuda! O melhor momento em que o filho dela podia morrer era esse. Se fosse um dia antes, já tinha enterrado. Se fosse um dia depois, a gente já tinha passado. Mas foi enterrar bem hoje. Que mulher sortuda! Consegue perceber isso? Não sei se você percebe, mas essa multidão sabia com quem que eles estavam andando. Essa multidão que caminhava com Jesus sabia o poder que existia em Jesus. E quando eles viram uma dificuldade e uma situação impossível, eles já tinham visto outras impossíveis. Eles só sabiam que o milagre agora era maior. Eu consigo ver aquelas multidões se encontrando e aquelas pessoas começando a interagir e de repente um chorando e lamentando por causa da mulher, e chega um dos que caminhavam com Jesus e diz, cara, para. Pode parar de chorar, não precisa mais chorar não, sabe? Isso está acontecendo no melhor momento possível. Você vai ver daqui a pouco o milagre vai acontecer. Cara, não chore mais. Eu consigo ver talvez alguns daquela multidão que estavam com a mulher dizer, ei, pare, não fale bobagem. Não vai gerar falsa expectativa na vida dessa mulher. Você vai gerar uma esperança depois e ela não vai suprir. A mulher vai ficar chateada mais ainda, vai ficar mais triste ainda, porque ela achou que tinha solução. Fique quieto, parem vocês. Vocês são os fanáticos. Consegue perceber, de repente, essas duas multidões se encontrando, se conversando, interagindo, e aquele momento todo. Mas eu quero te fazer duas perguntas. Primeiro, em qual multidão você está inserido? Qual é a sua voz? Quando as pessoas têm um problema, uma dificuldade, têm algo difícil, talvez impossível, estão enfrentando uma barra, um perrengue, qual é a sua voz? Em qual multidão você está inserido? Você é da multidão que está com a mulher? Diz, puxa, que difícil, hein? Cara, dançou. Meu, que barra que você está enfrentando. Puxa vida. Cara, se você precisar, meu ombro está aí, pode chorar. Mas o que eu vou fazer, cara? O que eu vou poder transformar nessa situação aí que você está passando? Qual é a sua voz? Ou é você, é aqueles que caminham com Jesus e sabem que vocês têm, em vocês está depositado quem é Jesus. Sabe de algo? Deus tem trazido uma palavra, um linguajar que ele escandaliza um pouco. Se você não tiver maturidade para entender, você pode se escandalizar. Mas ele tem trazido essa consciência a nós. Queridos, cada um de nós temos que ser Jesus. Cada um de nós temos que ser expressão de quem ele é. Nós temos que viver a palavra ao ponto do que Paulo disse, não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Portanto, se isso é verdade, e não é só sentido poético, quando você falar, não é você falando, é Jesus falando. Quando você tocar, não é você tocando, é Jesus tocando. Quando você ouvir, não é você ouvindo, é Jesus ouvindo. Quando você olhar, não é você olhando, é Jesus olhando. Nós temos que chegar a esse ponto, nós temos que entender que esse é o nosso chamado. Nós somos chamados para ser embaixadores de Cristo, representantes de Cristo sobre a terra. Qual é a sua voz? Em qual multidão você está inserindo? Aqueles que caminham com Jesus, veem os milagres de Jesus, veem a transformação de Jesus. E quando o problema chega para você, você diz, cara, tem uma solução. Não, você não entendeu. É impossível o problema que eu estou te passando. Olha só, essa situação não tem como resolver. Não existe impossível. Não existe impossível. Eu creio em um Deus, eu caminho com Deus que faz o impossível, que transforma histórias. Qual é a multidão em que você está inserido? Qual é a sua voz? Eu estou querendo dizer para você que você precisa escolher qual é a sua voz. Quais são as suas palavras?
Você precisa decidir em qual multidão você vai estar. Porque uma multidão não faz diferença. Uma multidão acompanha o enterro dos projetos e dos sonhos. E a outra multidão ressuscita os mortos. Você precisa escolher qual é a multidão. Qual é a sua voz? Qual é a sua palavra? O que as pessoas vão ouvir de você quando os problemas forem trazidos a você? Você vai fazer diferença? Você só vai dar um tapinha nas costas? Você vai transformar aquela situação, não você, mas Jesus em você? Ou você só vai dar um lenço para aquela pessoa? Qual é? Qual tem sido a sua voz? Qual vai ser a sua voz a partir daqui? Quero te fazer uma outra pergunta. Qual é a multidão que você tem ouvido? Quais são as vozes que você tem dado ouvidos? Você passa um perrengue, você passa uma situação difícil, você passa uma circunstância pesada. Quem você ouve? A quem você dá ouvidos? Aquelas pessoas que não vão fazer diferença e não vão mudar a sua história, talvez elas até aparentemente compreendam melhor você, talvez ela te abrace e diga, puxa, é verdade, é difícil mesmo, não tenho o que fazer mesmo, olha, vem cá, deixa eu dar um abraço, chora aqui no meu ombro, encosta a cabecinha no meu ombro e chora. Mas não muda a sua história. Ou você dá ouvidos para aqueles que talvez tirem você da zona de conforto. Jesus disse para aquela mulher, não chores. Cara, pensa a mulher ouvindo isso. Não chore. What? Como assim não chore, Jesus? Eu já enterrei o meu marido, estou enterrando o meu filho. Você quer que eu não chore? Qual é a tua? Jesus, quando disse para ela, não chore, ele não estava pedindo algo que era confortável para ela. Jesus estava dizendo com todo o carinho e amor, mas engula o choro. Pare de chorar. Pare de chorar, porque o teu destino não é chorar, o teu destino é sorrir. Pare de chorar, porque o teu destino não é enterrar teu filho, o teu destino é ver o teu filho crescer. Pare de chorar, porque o teu destino não é enterrar esse sonho, esse projeto. O teu destino é realizá-lo. O teu destino é fazer isso acontecer. Por isso, pare de chorar. Pare de se acomodar nessa situação. Pare de aceitar essa dificuldade. Pare de aceitar isso como algo definitivo. Não aceite isso. Assuma uma posição. Mude de postura. Quem você tem ouvido? Aqueles que não fazem diferença? Ou aqueles que te dizem, vamos resolver? Vamos mudar a história? Vamos transformar essa história? Para fechar, eu quero dizer para você, não é tarde demais. Não é tarde demais. Cara, aquela mulher, ela estava ali e falou, não sei qual foi a razão da morte do menino. Não sei se ele estava doente. De repente ele estava doente. Foi enfraquecendo, febre, emagrecendo, ficando mais doente, não conseguiu tratar e talvez o menino morreu. E chegou uma hora e falou, tudo que podia acontecer, tudo que eu podia já fazer, eu já fiz. Agora, tarde demais. Jesus, chegou tarde demais. Cara, na tua vida, talvez você pense, tarde demais. Eu já desisti, já abri mão, já larguei desse projeto, desse sonho, dessa esperança. Eu estou aqui essa manhã para te dizer, nós estamos na presença de Jesus. E onde Ele está, não é tarde demais. Não é tarde demais para a sua vida. Não é tarde demais para os sonhos que Ele colocou no seu coração. Não é tarde demais. Não é tarde demais para você. Hoje a sua história pode mudar. Aquela mulher, naquele dia, ela não esperava mudança na vida dela. Ela não esperava que aquele dia pudesse trazer transformação na sua vida. Mas aquele dia, que era o dia da maior tristeza da vida dela, presta atenção nisso, era o dia da maior tristeza, maior angústia que aquela mulher já tinha passado na sua vida, se transformou no dia de maior alegria que ela já experimentou. O mesmo dia. E esse pode ser o seu dia. Esse pode ser o seu dia. Ah, Tom, por que você está pregando? Não, porque Jesus está aqui. Porque Jesus está aqui. E essa palavra, o que eu disse, eu amo a palavra de Deus, as obras dele, porque demonstra o poder dele. E onde Jesus está, ali existe mudança. Ali as histórias mudam. Jesus disse, eu fui ungido.
Eu fui ungido, eu fui capacitado para trazer alegria no lugar da tristeza. Colocar vestes de alegria, de dança, no lugar do espírito angustiado. Eu vim para mudar histórias, disse Jesus. Só que sabe o que mais? Você foi ungido para mudar histórias. Você foi ungido para transformar situações. Sabe uma coisa muito bacana para fechar esse pensamento? Algo muito legal, e eu curto muito a Bíblia por causa disso. Lucas, esse texto que nós lemos foi em Lucas. Lucas era médico. E Lucas ele tem uma característica que ele escreve detalhes que outros não escrevem. E Lucas ele escreve algo aqui nesse texto que é muito, muito importante. Onde aconteceu esse encontro das multidões? Na cidade chamada Naim, certo, mas tem um lugar específico da cidade. O texto diz, deixa eu repetir para você aqui. E quando chegou perto da porta da cidade. Diga para a pessoa que está do seu lado, esse na verdade é o título da minha mensagem. Diga para a pessoa que está do seu lado, você é uma porta. Pô, Tom, chamou a gente para ofender um outro aqui. Cara, a Bíblia diz que tudo aquilo que está escrito para o nosso ensino está escrito. Esse encontro dessas multidões aconteceu na porta da cidade. Por que isso é importante, Tom? É muito importante. A porta da cidade era o lugar onde sentavam os anciãos da cidade. E eles sentavam na porta da cidade para desempenhar o papel de juízes. Eles eram trazidos até a porta da cidade, até os anciãos, as discussões entre as pessoas, entre as famílias. Às vezes um pedaço de terra, ele pegou aqui 1 metro da minha terra, não, é para cá, é para lá. Eles levavam lá na porta da cidade, os anciãos. E os anciãos definiam, eles tinham papel de juiz, eles disseram, não, a linha divisória da terra é essa. E os dois obedeciam aquilo. E o que era determinado na porta da cidade era o que era feito, realizado. Porta da cidade, lugar de autoridade, lugar em que se define quem manda, lugar em que se define o que é correto. Se a gente olhar esse filme todo que a gente está conversando, do ponto de vista espiritual, nós temos uma multidão vindo em direção à cidade de Naim, atrás de Jesus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, excelso, grande, poderoso, indescritível, como nós vimos no vídeo no começo. Do outro lado, saindo da cidade, tinha um cortejo fúnebre. Sabe quem estava na frente desse cortejo? Satanás, dando risada, gargalhada, olhava para aquela mulher e dizia, eu acabei com os seus sonhos, eu acabei com a sua vida, eu acabei com os seus planos, eu acabei com a sua esperança. E o diabo ia à frente daquela multidão, levando atrás dele um cortejo fúnebre. Mas na porta da cidade, no lugar de autoridade, no lugar onde se define qual é a verdade, existe um encontro, e aonde o diabo dizia, morreu, Jesus disse, não, viveu. Aonde se dizia impossível, encontrou na porta da cidade a palavra de vida e da possibilidade. Queridos, eu quero dizer para você, você é uma porta. Você é uma porta. Eu não sei se você lembra de eu sempre li esse texto e não entendi o que ele queria dizer. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos. E entrará o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso. Ele é o Rei da Glória. Mas você já parou para pensar que porta não tem cabeça? Que negócio é esse de levantai, ó portas, as vossas cabeças? Sabe por que está dizendo isso? Porque nós somos porta e nós temos cabeça. E o texto está dizendo, levantai, ó portas, as vossas cabeças. E quando vocês levantarem as vossas cabeças, entrará o Rei da Glória por vocês. E as situações difíceis, as situações impossíveis, aquilo que dizem que não tem mais jeito, em vocês terá jeito. Em vocês encontrará solução. Em vocês terá a palavra de esperança. Levantai, ó porta, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Nós somos porta dessa cidade. Nós somos aqueles que devemos levantar as nossas cabeças. E por nós, e através de nós, Jesus vai falar.
Por nós e através de nós, Jesus vai tocar. Por nós e através de nós, o impossível se tornará possível. Mas eu quero te dar uma notícia. Começa em você. Começa na sua vida. Deus quer fazer através de você, sim. Mas Deus quer fazer também na sua vida. Ele quer transformar a sua história. Ele quer tirar toda a angústia, todo o peso, todo o nó da garganta, todo o pensamento de desistência, de chutar o balde. E Ele quer tocar na sua vida e dizer: onde o diabo tem dito, não tem mais jeito, Jesus hoje diz para você: tem jeito. Tem jeito sim, não é tarde demais. Não acabou a sua vida, não acabou a sua esperança, não acabou o seu sonho, não acabaram os seus planos. Jovem, eu te digo: levanta-te. Levante os seus sonhos, resgate os seus sonhos, viva os seus sonhos, viva os seus planos.